Você sabe o que está faltando para o Brasil agora? Eu acho que só duas coisas. O Oscar ser entregue aqui no nosso país e talvez a eleição do Papa. Piada à parte, a gente torceu muito e finalmente Rio de Janeiro foi mesmo escolhido para sediar as Olimpíadas de 2016. Só que agora é que começa, para valer, a tarefa mais difícil. Concluir todas as obras em tempo para os Jogos. Para isso, é preciso muito planejamento. Eu sou Fátima Tucci e quero a sua companhia para a gente debater esse assunto hoje aqui no Economia e Negócios. A tarefa do governo pode parecer muito simples, mas não é não. O Rio tem pouco mais de 6 anos para ser transformado numa verdadeira cidade olímpica. O Pan-Americano de 2007 ajudou o país a ganhar experiência na organização deste tipo de evento. E o know-how deve ser aproveitado para a gente evitar erros. A principal arma para tudo isso é o planejamento estratégico, um planejamento eficiente, com um plano de ação e objetivos muito claros. E com isso, será possível evitar falhas, como, por exemplo, a compra do sistema de segurança na época do PAN, que custou 163 vezes acima do previsto. Tudo isso sem a gente falar numa outra questão, né, que é a transparência e a gente saber direitinho para não ter um outro lado que é a corrupção. E antes da Olimpíada, o país também terá a chance de afinar todos os detalhes para fazer aquilo que tem que ser feito e para não fazer feio nos Jogos em 2013. O país vai sediar neste ano a Copa das Confederações de Futebol e no ano seguinte é a vez da Copa do Mundo. Bem, e planejamento é uma coisa que os nossos economistas e administradores entendem muito bem, porque afinal de contas planejar neste país nos últimos anos não foi nada fácil. E é isso que a gente vai conversar hoje com o mestre em administração de empresas, Marcos Morita, que é professor do Mackenzie. E você já sabe, né? Participa do programa, envia sua dúvida, sua questão para Economia e Negócios, @recordnewstv.com.br. Super obrigada, Marcos, por mais uma vez me ajudar a pensar aqui nesse país e ajudar a gente a orientar quem tem que ser orientado. A gente insiste muito nessa questão de planejamento. Realmente é fundamental. A gente está vendo agora, por exemplo, Londres, que já gastou o que tinha que gastar e um pouco mais. Entram as duas coisas, planejar certo, planejar errado e corrupção no mundo inteiro, em qualquer Olimpíada, em qualquer sistema? Eu acho que primeiro queria parabenizar aí os cariocas, né, pela Olimpíada, os brasileiros em si. Com relação ao planejamento, eu acho que ele é importante não só numa Olimpíada, que é um evento grandioso, mas até no dia a dia nosso. O planejamento é muito importante. Não só o Brasil deu prova disso, ele se planejou para ganhar, e acho que ele fez muito bem, foram 140 milhões muito bem investidos, ganhou, como você falou, foi a primeira parte. Se a gente pensasse como um estudante, meus estudantes, ele passou no vestibular, mas daí a se tornar médico são 5 longos anos de estudo e ralação. Então eu acho que nessa fase aí, eu acho que tem que ter muito planejamento, e como você citou no caso de Londres, eu acho que praticamente todas as cidades, são poucas as cidades que conseguem terminar muito antes do prazo. Na China foi assim, com aquele ninho do pássaro, em Londres parece que vai ser assim também. E quando você acaba o dinheiro antes, em geral é falta de planejamento. Qual é a proporção entre o gasto errado e o gasto não planejado? Ou a corrupção e a falta de planejamento? Eu sou otimista, então eu gostaria que a maior parte fosse por gastos não planejados do que por corrupção. Mas com relação ao planejamento em si, eu acho que os governantes, primeiro que eles muitas vezes colocam um valor que não é real. Então, uma obra que deveria... O próprio sistema de segurança que você mencionou, ele foi cotado na época, se não me falha a memória, por $55 mil. E custou quase 18 milhões. Quer dizer, mesmo que eu tenha comprado na última hora, creio eu que foi feito um cálculo errado no começo. $55 mil é muito barato também. Qual é o time desse planejamento? Você colocou em termos de anos, né? Então, desde do anúncio, são dos 2.499 dias. Porque se contar em anos, uma tarefa tão grande, é muito. Tem que se contar em dias. E cada dia perdido é um dia que não se volta mais.
Quando se fala em transparência, o que mais nós podemos fazer? Quer dizer, bastaria isso, na sua opinião? Quer dizer, um site, a cada, sei lá, uma vez por semana, ter um relatório divulgado para a imprensa sobre as obras? O que seria necessário para que a população acompanhasse e cobrasse o andamento de cada um desses dias? Eu acho que além do site, que seria uma ferramenta poderosa, tecnologia nós temos, isso, o governo já deu mostras disso, mas acho que poderia-se também criar um comitê de pessoas da iniciativa privada. Uma coisa que eu tenho muito receio, eu trabalhei na iniciativa privada com grandes projetos. E toda vez que se ganha um grande projeto, em geral, são trazidas pessoas de outros locais para se ajudar. Nossa empresa ela ganhou uma das obras do PAN, então vieram engenheiros de outros países para ajudar também. E são engenheiros todos muito capacitados, engenheiros de projetos, que têm que conhecer sobre a parte técnica, sobre a parte financeira, sobre negociação de fornecedores. Então, o meu receio é, será que o Brasil, no seu corpo de funcionários públicos, tem tantos técnicos ou engenheiros capacitados para isso? Então, uma das coisas que eu acho que seria interessante é trazer esses principalmente os aposentados, que têm uma bagagem interessante nessa área de projetos, construir o Itaipu, construir o Tucuruí, Ponte Rio-Niterói. São pessoas que ainda estão na sua faixa de 65, 70 anos, que poderiam ajudar muito. E não só belíssima ideia essa, belíssima ideia. Eles se sentiriam supervalorizados, teríamos pessoas de alto gabarito, né? E seria também uma forma, com essas pessoas lá dentro, eu acho que dificultaria um pouco, né? Que seriam pessoas neutras, pessoas de fora. Quer dizer, um comitê mesmo de... não seria de pessoas tão importantes como a gente fala, de notáveis, mas enfim, um comitê de olhômetros, isso, de gente que vai ficar ali olhando, vendo e ajudando, é isso? Mas de trabalho mesmo. Por exemplo, eu pego um engenheiro responsável, que foi da Ponte Rio-Niterói, por exemplo, e coloco ele como responsável da Vila Olímpica. Então, esse seria o engenheiro responsável pela vila, contratado durante aquele período. Isso poderia ser feito para outras coisas também. No caso da vila que eles vão construir, não sei se é vila, o centro de mídia, centro de transmissão de mídia. Imagina o que vai ser preciso ali em termos de equipamentos. Vamos falar dessas várias etapas do processo e principalmente do que a gente imagina, que a gente fala assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tem ideia, dimensão deste tanto que se tem que fazer. E é isso que eu queria te explorar um pouquinho, logo depois de um rápido intervalo. Nesse meio tempo, você escreve pra gente, economianegócios@recordnews.com.br, e eu te lembro também. Esta entrevista e todas as outras você pode acessar pelo nosso portal, o r7.com, que tem lá, você clica e vê o vídeo de Economia e Negócios dentro do portal. A gente volta já já. De volta com o Economia e Negócios. Olimpíadas ainda continua sendo o nosso tema e vai ser pelos próximos 6 anos ou 2.000 e quantos dias, professor? 2.449 dias, e 48, 47, alguma coisa assim. Nós estamos falando sobre planejamento com o professor do Mackenzie Marcos Morita. Planejamento esse, você dividiria em etapas? Quer dizer, você falou, desses tantos dias, um dia não realizado não volta, se eu perdi alguma coisa. Dá para a gente fazer igual numa empresa? Quer dizer, eu tenho as várias fases do planejamento e é isso que você espera que os organizadores, porque a gente foque deste jeito igual numa empresa, e quais seriam essas fases? No projeto, como você bem colocou, grandioso como esse, então a primeira fase seria aquela fase onde você faria a especificação do que você pretende, do que você quer. Essa fase, muita gente acha que não é importante, mas aí é que você vai definir a qualidade do que você deseja, o prazo que você deseja, estabelecer multas contratuais no caso de atraso. Então, nessa parte também eu acho que seria muito importante. Já um detalhamento, porque quer dizer, nós já temos muito claro, e isso foi uma das razões até dos grandes elogios à apresentação do Brasil, nós já temos o detalhamento do que vamos fazer, quer dizer, quantos estádios, as vilas, enfim, cada uma dessas coisas. Agora, é o como eu vou fazer cada uma, é isso? Isso não está ainda. Acho que primeiro descer no detalhe, né? Realmente você tem que descer, porque o projeto é bonito. A Vila Olímpica, a natação ali.